Antes conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Inclusão tramitou no Congresso por 15 anos até que fosse aprovada e sancionada. A nova lei, discutida em evento aqui em Sergipe, dispõe sobre trabalho, saúde, educação e infraestrutura para garantir a autonomia individual. Entre os direitos garantidos está a oferta de profissionais de apoio escolar em instituições privadas, sem custo para as famílias, a acessibilidade para pessoas com deficiência em 10% de frota de táxi e o auxílio inclusão. Todos esses temas foram discutidos no seminário Lei Brasileira de Inclusão, o que muda daqui para frente, que foi promovido pelo Instituto Iluminar e contou com o apoio do Judiciário sergipano. Antes do evento, nós conversamos com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Ricardo Tadeu. Ele é o primeiro magistrado deficiente visual do Brasil. O acesso a novos direitos. A celeridade vai depender efetivamente da mobilização das pessoas com deficiência. A lei realmente municia juridicamente a defesa desses direitos, mas a cultura que permeia o assunto é uma cultura bastante segregatória. Então, o rompimento da segregação vai depender de ação política e jurídica intensa dos cidadãos que sejam pessoas com deficiência ou que sejam ligados a eles. Porque nós vamos, por intermédio dessa lei, mudar um paradigma de referência acerca das pessoas com deficiência que sempre foram vistas como incapazes. A lei implementa um princípio da Convenção da ONU, que é norma constitucional no Brasil, no sentido de que a deficiência está nas barreiras que a sociedade efetivamente possa impor ou não às pessoas com deficiência. Então, a indicação dessas barreiras que o senhor anunciou nas perguntas é bem conhecida, mas a presença delas é persistente. Portanto, para que a gente possa remover as barreiras, nós vamos ter que estabelecer uma ação política e jurídica muito intensa. Ainda há muito preconceito? As pessoas com deficiência, nos primeiros tempos, eram eliminadas, legal e solenemente. A lei das 12 tábuas em Roma autorizava isso, na Grécia também. Na Idade Média, inicia uma ideia de que a deficiência é fruto do pecado. Então, as pessoas com deficiência eram vistas como pessoas que precisavam ter benemerência, caridade, que eram cidadãos de segunda categoria. Tanto a eliminação quanto a benemerência coloca a pessoa com deficiência num patamar de cidadania inferior, né? Como esse é um comportamento milenar, não se muda isso de uma hora para outra. Então não se trata nem de preconceito das outras pessoas, trata-se de desconhecimento da capacidade ou de como é a vida de uma pessoa com deficiência. Porque hoje ainda as pessoas com deficiência estudam em escolas especiais, ficam acolhidas em entidades e pouco convivem. Então, as pessoas ditas sem deficiência não sabem lidar com a realidade que envolve as pessoas com deficiência. Existem vários tabus que decorrem basicamente do desconhecimento. Disseminação dos direitos. O segmento das pessoas com deficiência é muito mobilizado, muito atuante. Nós conseguimos aprovar essa lei rapidamente depois que foi ratificada a Convenção da ONU. A própria Convenção da ONU foi ratificada com quórum de emenda constitucional, que no Congresso normalmente toma 10, 20 anos, nós conseguimos fazê-lo em 2 meses. Portanto, eu acredito que essa força de mobilização do segmento pode ser um fator distintivo para que tanto o conhecimento do conteúdo da lei como a própria eficácia venham a ser concretos em pouco tempo. O idealizador do Instituto, o vereador Lucas Aribé, também conversou com a gente. A ideia do seminário. A sociedade sergipana possa não só conhecer essa legislação nova do nosso país, como também disseminar informação e trazer novas práticas inclusivas para a nossa sociedade. Nós estamos vivendo um período muito importante no nosso país, em que a sociedade busca incluir as pessoas com deficiência, né, através dos eventos de conscientização, através de iniciativas público-privadas, mas acho que o principal é justamente eliminar as barreiras que existem, principalmente as barreiras das atitudes. O que contempla a nova lei? A lei contempla muitos anseios da pessoa com deficiência. É verdade que a caminhada é muito longa, nós temos
diversas conquistas ainda a serem alcançadas, né? É bom lembrar que esse é um processo muito carente para a nossa sociedade, porque o nosso Brasil está um tanto quanto atrasado no que diz respeito à inclusão em relação a outros países, né? Existem muitos desafios no dia a dia da pessoa com deficiência, mas a Lei Brasileira de Inclusão representa um avanço fundamental, um avanço significativo, principalmente para a mudança de paradigma, né, que traz justamente no conceito de pessoa com deficiência. Diminuição do preconceito. A importância de fazer com que a sociedade entenda que a pessoa com deficiência, né, não é incapaz, não é inválida, é uma pessoa que apresenta o seu diferencial, mas que a deficiência está na sociedade, está nas barreiras existentes, né, no convívio social que impedem o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Ando devagar, porque já tive pressa, leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito vou vencer, de nada sei. Em instantes, índice de brasileiros acima do peso segue em crescimento no país.